Reflexionando. A coisa não é assim. Vamos subir ao Monte Santo do Senhor. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua ficando deserta? Dando continuidade, vamos ouvir uma contribuição vindo da parte do nosso querido irmão Antônio. Irmão Antônio, a paz do Senhor. A coisa não é assim. Zorobabel é um nome bíblico que carrega uma forte simbologia. Ele significa semente de Babel ou aquele que venceu Babel. Zorobabel foi um líder israelita que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus exilados no cativeiro babilônico. O nome é associado à libertação dos cativos judeus na Babilônia e à reconstrução do Templo de Jerusalém. Uma reconstrução exige esforço redobrado. Para fazer uma reconstrução é necessário primeiro retirar os entulhos e limpar a poeira, para depois darmos início à reconstrução e reorganização do Templo do Senhor. Zorobabel foi um príncipe de Judá, descendente de Davi. A Bíblia diz que Zorobabel era filho de Salatiel, da linhagem do rei Joaquim, de Judá. Mas em outra parte o texto bíblico diz que o pai de Zorobabel foi Pedaías, irmão de Salatiel. A explicação para isso pode estar num possível casamento com base na lei do levirato na família de Zorobabel. Zorobabel exerceu liderança entre os judeus e conduziu os trabalhos de reconstrução do Templo de Jerusalém. Zorobabel volta com os judeus exilados com um projeto debaixo do braço, um projeto de reconstrução. Ao invés de apoio, o que ele encontrou foi resistência para executar seus planos de reconstrução. Zorobabel se depara com os resistentes. Os resistentes é um grupo que se formou dentro do templo. Os resistentes são aqueles que se acostumaram com a poeira no templo. São aqueles que se acostumaram com os escombros e com as teias de aranha na casa do Senhor. Os resistentes são aqueles que acostumaram a viver com os bancos quebrados, com o teto desabado. Os resistentes à reconstrução são aqueles que não se importam com a ausência da oração, não se incomodam com a ausência da palavra, não se importam se o louvor vai chegar ou não na presença de Deus. Os resistentes são aqueles que não se preocupam em preparar o sacrifício para o Senhor. Os resistentes são da descendência de Caim. Os elementos para o sacrifício a Deus não custam nada para estes resistentes. O sacrifício, no entendimento dos resistentes, é feito de qualquer maneira, é feito a toco de caixa, na hora a gente ver como é que faz e pronto. Deus tem recebido o seu sacrifício resistente? A coisa não é assim. Para os resistentes, quanto menos tirarem a poeira, quanto menos tirarem os escombros, quanto menos tirarem as teias de aranha, melhor é. Porém, para Zorobabel, que tem compromisso com Deus, a coisa não é assim. A primeira coisa que Zorobabel fez foi reconstruir o altar, limpou, tirou os entulhos, e estabeleceu o culto e o sacrifício ao Senhor. E disso os resistentes não gostaram. Não gostam quando Zorobabel diz: vamos organizar a casa do Senhor. O culto deve ser assim. O sacrifício de louvor deve ser assim. Os resistentes não gostaram. Mas Deus estabelece tempos e estações. Deus é quem diz se está no tempo ou fora de tempo. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. É tempo de reconstrução. É tempo de reconstruir.
Subi ao monte, lugar de encontro com Deus, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Onde estão os carregadores de lenha da casa do Senhor? Um dos maiores carregadores de lenha foi o apóstolo Paulo. Enquanto o projeto do homem que tem visão do reino de Deus, Zorobabel, é de reconstruir, o projeto do diabo e seus asseclas é de matar. A proposta dos resistentes é: quanto pior ficar, melhor é. Deus, quando quer abençoar, usa até o ímpio. Mas a coisa não é assim. Tudo é do jeito que Deus quer. Onde estão os carregadores de lenha da casa do Senhor? Para o carregador de lenha da casa do Senhor não tem hora, não tem ocasião, não tem estação do ano, o negócio dele é carregar lenha. Para os resistentes, o importante para eles é ficarem na sua zona de conforto, todos estarem agasalhados, outros dormindo. Entretanto, de madrugada o carregador de lenha da casa do Senhor está carregando lenha para não deixar o fogo se apagar. Não pode deixar o fogo apagar. Não importa o tempo, a estação do ano, a hora, a situação, o que importa para os carregadores de lenha da casa do Senhor é reconstruir o templo. A ordem de Deus é para que todo o povo se levante e com coragem e alegria reconstrua o templo. É tempo de reconstrução. Obrigado, meu amado irmão Antônio, pela sua contribuição dentro deste contexto. E é verdade, dentro do templo estão um grupo dos resistentes. Nada fazem, não ajudam, não contribuem, não se colocam à disposição. No entanto, quando Zorobabel se levanta dentro do templo para arrumar o templo, para organizar o templo, aí eles começam a fazer o que lhe é próprio: condenar, criticar, fofocar. Não são filhos de Deus, porque filho de Deus não se comporta dessa forma. São da sinagoga de Satanás, esses filhos de Belial. Mas o tempo deles está próximo. O tempo deles está próximo. Deus vai juntar tudinho e botar dentro de uma fornalha bem quentinha para que eles comecem a aquecer seus pensamentos maléficos e queimarem eternamente. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da sua igreja santa, do seu povo santo. E como Jesus disse, esses resistentes é o joio e a gente não pode arrancar. Mas no dia da colheita, o Senhor da seara, Ele o fará. Jesus está voltando. Jesus está voltando.